Olá, tudo bem? Vim falar aqui rapidinho a respeito do tarô terapêutico. De cara eu já te falo, não é previsão de futuro e não é cartomancia, nada disso. O tarô terapêutico ele atua como uma bússola para mostrar pra gente quais pontos da nossa vida a gente precisa melhorar, que a gente precisa trabalhar e também para nos auxiliar nas nossas tomadas de decisão. Quando a gente tem consciência que algumas coisas estão acontecendo na nossa vida, a gente é capaz de tomar melhores decisões. Então a nossa vida flui de maneira mais facilitada, mais tranquila. Como que isso funciona na prática? Simples, você vai trazer uma questão, escolher uma carta e aquela carta vai responder a sua pergunta. Nossa, simples assim? É, simples assim. Mas para chegar nessa simplicidade tem toda uma alquimia, toda uma questão um pouco complexa por trás. Se você quer saber a respeito de como isso funciona a fundo, fica aí. Mas eu já te adianto que eu acredito que não vai ser muito breve, não. Então o que acontece? A gente tem que entender que tudo é energia. Nosso pensamento é energia, nossa sensação, nossa emoção é energia, nosso corpo é energia. Então tudo é energia e tudo vibra. Então, se eu tenho um pensamento, esse pensamento gera energia, essa energia vibra numa frequência que atrai a frequência semelhante. Perfeito? Vamos para um outro ponto. O tarô. Ele é uma ferramenta milenar. Ele está aqui nesse planeta há muito tempo e ele carrega arquétipos milenares, arquétipos que são usados inclusive na psicologia. Então, esses arquétipos milenares, eles são de conhecimento do seu inconsciente, porque eles já fazem parte do inconsciente coletivo. Mas que negócio de inconsciente coletivo é esse? O nosso inconsciente é onde tudo fica guardado, mas que a gente não consegue acessar. Como se fosse um baú de memórias, mas o inconsciente, sabe, ele é um regulador desse baú, ele é quem tem a chave. E ele só dá acesso a gente às questões que ele julga que não vai colocar em risco a nossa sobrevivência. Por exemplo, uma determinada pessoa passa por um trauma na infância. Esse trauma, para poder essa pessoa não viver pensando nisso o resto da vida e sofrer com isso o resto da vida, o inconsciente pega essa memória e guarda nesse baú. E fala assim, você não vai ter mais acesso, você não vai mais pensar nisso, vai fingir, vai parecer até que esqueceu. Então a pessoa continua vivendo a vida dela normalmente, porque não está mais na consciência dela. Consciência é tudo que a gente sabe, a gente sente, a gente está aqui, ó, no aqui, no agora, é a minha consciência. O inconsciente é tudo que está escondido. Então, esses arquétipos estão no inconsciente coletivo. E o que é isso? Aquela parte escondida, mas está lá. Porque foi passado de geração por geração. A gente acha que a gente recebe do nosso pai e da nossa mãe só informação genética a nível de físico, né, de aparência. Não, quantos padrões, quantas atitudes que às vezes as pessoas têm, que são da mesma família, da mesma linhagem, que são iguais. Comportamentos. A gente herda comportamento, a gente herda padrão, a gente herda até crença limitante. E a gente herda também esses processos inconscientes, que estão às vezes até vinculados nas crenças limitantes também. Então, esses arquétipos fazem parte do inconsciente coletivo. E o seu inconsciente sabe, conhece cada história de cada carta do tarô. E o que acontece? Na hora que você chega aqui, para mim, diante dessas cartas milenares, né, de arquétipos milenares, que o seu inconsciente sabe, e você me traz uma questão, você fala, eu quero saber isso. O seu inconsciente é acessado para aquela questão, para tudo que envolver aquela questão. Lembra que tudo é energia? Então o campo energético começa a vibrar numa frequência e a carta que você vai escolher é aquela que vibra nessa mesma energia. E essa vai ser a carta mais acertada para trazer a resposta que você precisa para essa questão. É assim que se dá o processo de escolha da carta. Falei que não era tão simples assim? Muitas questões envolvidas atrás dessa escolha, não é tão simples. É simples se você pegar e fazer. Se você for pensar,
na estrutura, na engrenagem de como isso acontece, fica complexo. Mas é assim. Você não precisa pensar muito, você precisa pensar na questão e puxar uma carta. É só isso.